Oiê! Eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Nessa sexta, vamos conversar sobre a filosofia sul-africana Ubuntu e o que esse conceito pode nos ensinar sobre a vida. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada! Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! A palavra Ubuntu surgiu no idioma Zulu e pode ser traduzida como "eu sou porque nós somos". Uma ideia que leva à percepção de que nós nos humanizamos por meio dos demais. O termo transmite um significado muito importante, de que todos os seres humanos formam uma parte inseparável do tecido que forma a humanidade. Ou seja, o que cada um faz, ou que cada um deixa de fazer, tem as suas consequências na vida dos demais. Se compararmos ao conceito de organismo vivo proposto por Émile Durkheim, Ubuntu se assemelha muito. Segundo o sociólogo francês, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Dessa maneira, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu, filosofia sul-africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Se traduzíssemos Ubuntu ao pé da letra, seria humanidade para com os outros. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos e oprimidos. Não há uma origem exata da palavra. Estudiosos costumam se referir a Ubuntu como uma ética antiga que vem sendo usada desde tempos imemoriais. Alguns pesquisadores especulam sobre o Egito Antigo, parte de um complexo de civilizações, do qual também faziam parte as regiões ao sul do Egito, atualmente no Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália, como local de origem do Ubuntu como uma ética, mas o próprio fundamento do Ubuntu é geralmente associado à África subsaariana e às línguas Banto. No fundo, esse fundamento tradicional africano articula um respeito básico pelos outros. Ele pode ser interpretado tanto como uma regra de conduta ou ética social. Ele descreve tanto o ser humano como ser com os outros e prescreve que ser com os outros deve ser tudo. Quem sabia melhor do que ninguém o que significa a palavra Ubuntu era o líder sul-africano Nelson Mandela. Nascido em 1918, tornou-se advogado e foi preso por liderar protestos antirracismo em seu país. Após 27 anos na prisão, participou ativamente da vida política e se tornou presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. Em uma entrevista que deu sobre o que era para ele Ubuntu, o líder antirracista contou uma pequena história. Mandela relembrou que em tempos antigos, um viajante que estivesse atravessando o país podia parar em qualquer aldeia.
Ao chegar onde quer que fosse, o viajante não tinha sequer de pedir por comida e água. Em seguida, os aldeões acolhiam o forasteiro imediatamente e davam-lhe tudo aquilo que precisasse. Esse acolhimento é uma característica do Ubuntu, mas há vários outros aspectos. O ex-presidente reforçou que o Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é: o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Conheça a história contada por Nelson Mandela para explicar a filosofia sul-africana. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo e, quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Como tinha muito tempo ainda até o embarque, ele então propôs uma brincadeira para as crianças, que achou ser inofensiva. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, botou tudo num cesto bem bonito com um laço de fita e tudo, e colocou debaixo de uma árvore. Aí, ele chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. As crianças então se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e os comeram felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muito mais doces. Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Fecha aspas. Ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo. Ou jamais teria proposto uma competição, certo? Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!